território e globalização. Vivemos num mundo globalizado. Isso parece já ser um fato aceito pela maioria das pessoas. Globalização é um fenômeno da modernidade que vem ocorrendo, na verdade, desde que a modernidade se iniciou lá na expansão marítima, quando a Europa começou a circundar o globo terrestre, conquistar territórios e populações e implementar modelos de produção para a sua economia. Mas o fato é que, notadamente a partir, sobretudo, do século XX para cá, com as tecnologias de comunicação e circulação de dados e processos de informação, as chamadas tecnologias da informação e da comunicação, com a informática e principalmente a partir da rede da internet, essa globalização se tornou muito rápida, muito agressiva e muito intensa e profunda, alcançando todo o globo terrestre. Essas forças globalizadas são comandadas por grandes corporações internacionais que dominam o globo. Segundo Ladislau Dolbor, um pensador brasileiro que escreveu um livro muito importante chamado A Era do Capital Improdutivo, mostrando como o capitalismo hoje alcançou a esfera financeira de um capitalismo que não produz e só gera lucros a partir do rendimento. Esse mundo globalizado, segundo Dolbor, está dominado por nada mais, nada menos que apenas 80 grandes corporações. São corporações econômicas, grandes holdings de empresas que abarcam uma infinitude de sistemas produtivos e que tem sempre um banco por trás comandando. Então esse capitalismo globalizado, ele promove o que nós chamamos de uma desterritorialização, né? Porque ele chega com sua força econômica dominando o espaço global, através de muito recurso econômico, muita inteligência aplicada e utilizando as próprias redes cibernéticas. Esse sistema econômico impõe aos governos nacionais, impõe aos governos estaduais, impõe aos governos municipais até os seus próprios interesses. Isso de que maneira? Comprando políticos, comprando juízes, comprando escritórios de advogados, enfim, muito recurso financeiro para defender os seus interesses. E essas forças econômicas, elas são padronizadas, elas querem um mundo totalmente unificado em torno dos seus padrões e seus valores. Então, para que se consuma em escala global, é preciso que tenha uma cultura global de um consumo. Para se comer os mesmos alimentos, vestir as mesmas roupas, utilizar os mesmos utensílios. Para isso, essas forças econômicas usam de um grande aparato de mídia, de propaganda, de marketing, que faz a cabeça das pessoas, ganham os seus desejos e vontades, e essas pessoas tendem a abrir mão dos seus modelos de vidas locais, territoriais, para se adaptarem a esses modelos globalizados urbanos. E esse processo de destruição das bases locais, da cultura local, dos modelos de produção, de organização da vida, que às vezes são mais comunitários, mais em relações de vizinhança, de uma tradição de solidariedade, do espaço comum que as pessoas dividem, vão se perdendo para se transmutar nesses modelos individualistas, competitivos e consumistas que o grande capital promove no mundo. Esse processo nós chamamos de desterritorialização, né? Porque essas forças chegam, às vezes também tomam os territórios, né? Conquistam os territórios, compram a pequena propriedade, destrói um fecho de pasto, destrói um território indígena para promover os seus interesses. Então, esse processo de desterritorialização gera, por sua vez, um processo de resistência, de reterritorialização. Porque esses grupos prejudicados, essas populações, esses territórios que se sentem agredidos e pressionados por essas forças econômicas, reagem em movimentos políticos, em movimentos comunitários, em movimentos sociais, em movimentos de organização social, para valorizar a sua própria cultura, valorizar os seus próprios interesses econômicos, valorizar os seus modelos e padrões de produção e circulação de bens. Então, esse processo de reafirmação da identidade local, de reafirmação dos seus modelos, é um processo de reterritorialização. Então, por um lado, o capitalismo desterritorializa, a turma luta para reterritorializar.
Então, na verdade, há uma desreterritorialização constante no mundo de hoje, porque essas forças externas, essas forças verticais globalizadas, encontram resistências locais das forças horizontais, e esse processo está hoje em plena atividade, e muito das lutas que nós podemos ver da sociedade humana hoje, dentro dos territórios, é essa luta dos valores locais contra essas grandes forças econômicas poderosas que são exteriores aos territórios. A essas forças econômicas mundiais globalizadas, o nosso querido e saudoso professor Milton Santos definiu como forças verticais. São vetores verticais da globalização que entram nos territórios e passam, com o seu grande poder econômico, a determinar a vida do território, a dinâmica econômica do território, a dinâmica social e cultural. Resistindo a essas forças da globalização que desterritorializa e que transforma as vidas locais, ocorre um movimento emergente de resistência. Então, essas resistências se caracterizam por organizações locais, movimentos de economia solidária, movimentos de afirmação de identidades, de tradições, de culturas, que buscam resgatar suas identidades, afirmar suas identidades e, portanto, seus interesses, sua perspectiva, né? seu ponto de vista sobre as coisas, suas condições para resistir a essas forças. E aí ocorrem essas resistências que podem se manifestar através de lutas sociais, de lutas institucionais, de lutas por políticas públicas, enfim, essas resistências dessas forças horizontais que representam essas forças horizontais, elas representam tudo que há de comum no lugar, né? Da tradição das comunidades, da forma de vida, da forma de colaboração, das formas de relações que estavam ali antes dessas forças ultra-urbanas e ultra-globalizadas chegarem para destruir aquelas bases. Então essas forças horizontais resistem a essas forças verticais. E esta dinâmica está presente basicamente em todos os territórios do globo por conta de que o capitalismo se globalizou e tem interferido na vida de toda a população do planeta. Exemplos de territórios que resistem através dessas forças horizontais e se reterritorializam são os movimentos quilombolas, por exemplo, os movimentos indígenas e tantos outros. Por exemplo, a própria luta também pela afirmação da agricultura familiar contra o agronegócio globalizado, né, monocultor, que utiliza petroquímicos, agrotóxicos e produz um padrão de comida, de produto a ser consumido que é universal. Então essas forças da agricultura familiar também, elas são resistências antiglobalizadas nesse sentido de preservarem as tradições locais, os padrões locais, as relações mais comunitárias, mais colaborativas e mais de acordo com o bem-estar das pessoas, da saúde, do alimento saudável, né? Essas são as forças horizontais que o professor Milton Santos identificava. Importante a gente entender que nessa fase que vivemos de globalização ou mundialização, o mundo se torna cada vez mais conectado e o poder econômico internacional se torna cada vez maior, com capacidade de interferir em quase todo o globo, praticamente. Então, há uma tendência a uma padronização de consumo, uma padronização de comportamento, de valores, gerados por essa grande força econômica internacional que busca aliar, busca submeter os territórios aos seus interesses. Isso promove mudanças de vida, de comportamento, de tradições, de modelos de organização de produção locais que vão se perdendo para se adaptar a esses padrões ditos modernos e contemporâneos, grandemente influenciado pelas mídias, pelas televisões e pelos programas afora e acessados inclusive hoje por smartphone, etc.